O prazo de validade corresponde ao período dado pelo fabricante em que o alimento, sob as condições ideais de armazenamento, é viável para o consumo, ou seja, não apresenta alterações nutricionais e nem favorece o desenvolvimento de micro-organismos, não há vendedores com doenças. Apesar de alguns alimentos serem considerados seguros para o consumo mesmo quando fora da validade, com temperos, macarrão e arroz, por exemplo, outros, mesmo que não apresentem alterações na sua textura, cheiro, cor ou sabor, podem ser perigosos para a saúde. Isso porque alguns micro-organismos presentes nos alimentos podem se proliferar sem causar qualquer alteração perceptível e interferir na qualidade do alimento, colocando a saúde da pessoa em risco. Por isso, o consumo de alimentos fora do prazo de validade é considerado um problema de saúde pública, pois muitas vezes a ingestão da comida é condicionada a características visuais e ou perceptivas, resultando em doenças. Para que o alimento seja considerado seguro para o consumo, INCLU INDO que o EST acento agudo dentro da validade, é importante que seja armazenado da forma correta de acordo com a recomendação do fabricante, que normalmente vem descrita no rótulo. A falta de armazenamento adequado favorece o desenvolvimento de micro-organismos que podem causar doenças. COMOS, BRS, EUMAL, IMNTO, PODS, ERCONS, UMIDO. Para consumir um alimento de forma segura é importante ter atenção ao prazo de validade indicado no rótulo, bem como as condições de armazenamento e algumas características que possam ser indicativas de crescimento de micro-organismos patogênicos. Assim, as principais características a serem observadas são: observar atentamente se a cor do alimento está como seria de esperar ou se sofreu alterações. Um bom exemplo é a carne embalada, que quando começar a apodrecer sofre pequenas mudanças na sua cor, começando a ficar como uma cor esverdeada, cheiro. O segundo passo a identificar se o alimento pode ou não ser consumido é através do seu cheiro, que o SONSEG é indicar se o alimento se encontra azedo, estragado ou podre, por exemplo. Um ótimo exemplo é a sopa, que quando começa a apodrecer fica como um cheiro azedo, textura. A textura também ajuda a identificar se um alimento está ou não bom para ser consumido, pois se ela ficar alterada ou como um aspecto babado, granuloso ou espesso, isso pode indicar que o alimento está estragado. Um bom exemplo disso é o creme de leite, que quando se estraga fica talhado e a sua textura deixa de ser homogênea, sabor. É a última característica a ser avaliada, pois pode colocar a saúde da pessoa em risco. Essa característica normalmente só é avaliada quando as outras características parecem normais. NSSSASO é acento agudo e NDICADO provar uma pequena quantidade do alimento antes de o consumir na sua totalidade ou de usar para cozinhar.
OSPRAZOSDVAL, acento agudo SDEDVARSOSTESTESREALIZADOS, que avaliamos o potencial de crescimento microbiano no alimento frente a diversas condições de armazenamento. É importante ter atenção ao prazo de validade dos alimentos, pois mesmo que não sejam identificadas alterações nas características dos alimentos, alguns micro-organismos podem ter proliferado ou produzido toxinas que podem resultar em intoxicações alimentares. Saiba identificar os sintomas de intoxicação alimentar. Posso comer algum alimento fora do prazo? Apesar do prazo de validade ser uma indicação importante para a verificação da qualidade do alimento, alguns podem ser consumidos mesmo fora do prazo. Isso é devido ao fato das suas condições de armazenamento não serem tão exigentes e por tolerarem grandes variações de temperatura. Alguns dos alimentos que podem ser consumidos fora do prazo sem colocar em risco a saúde são massas secas e arroz, farinha, sal, açúcar, especiarias, água e legumes congelados, por exemplo. Estes alimentos podem geralmente ser consumidos alguns meses depois do seu prazo de validade ter terminado, desde que não existam alterações na sua cor, cheiro, textura ou sabor. Além disso, suas embalagens devem também encontrar-se seladas e armazenadas de acordo com as indicações dadas pelo fabricante. Alimentos refrigerados como carnes, iogurtes, leites, creme de leite, leite condensado e queijo, por exemplo, são exemplos de produtos que não devem ser consumidos após o vencimento e suas características devem ser avaliadas mesmo quando dentro do prazo. Além disso, medicamentos e suplementos também são exemplos de exceções que apenas devem ser usados quando dentro do prazo de validade, pois podem representando um perigo para a saúde.